Olá, meu nome é Randik Dai. Juntamente com Marcos Vinícius e Caio Nunes, vamos apresentar o seminário Differential Evolution da disciplina Tópicos Especiais em Engenharia de Sistemas Computacionais, Técnicas de Otimização Bioinspiradas. Durante o seminário, vamos apresentar a definição formal de evolução diferencial. Vamos apresentar algumas diferenças e semelhanças entre evolução diferencial e algoritmos genéticos. Algumas variações de algoritmos de evolução diferencial também serão apresentadas e, finalmente, as considerações finais. Evolução diferencial pertence a uma família de algoritmos chamados algoritmos evolucionários. O que isso quer dizer? Muitas vezes você tem um problema de otimização e você pode resolver com programação geral. Mas muitas vezes esse problema é definido por uma função e se você consegue descrever bem esse problema, você consegue otimizar a solução desse problema. Geralmente, quando uma função de custo é não linear, não diferenciável, usa-se um método chamado busca direta. Essa função de custo é o nome dado para problemas que têm uma função objetivo que você pretende minimizar. Segundo essa família de problemas, você tem estratégias de evolução nos algoritmos evolucionários, né? Algoritmos genéticos e, finalmente, evolução diferencial, que foi uma das últimas soluções encontradas para esse tipo de problemas de minimização. A evolução diferencial é um método de busca paralela direta que utiliza vetores de parâmetros NP d-dimensionais numa população de soluções candidatas G. O que isso quer dizer? Geralmente os algoritmos da família evolucionários usam triângulos como espaço de busca para as suas soluções. A evolução diferencial usa um espaço de solução de busca local de formato de um poliedro. Ou seja, ele tem vários vetores que definem o espaço de busca de solução local para um dado problema. Você pode observar aqui o que isso quer dizer. Imagine, observando aqui a figura A, imagine um problema descrito por um conjunto de soluções delineados por essas curvas de contornos, como você pode ver aqui. Não são espaços de soluções lineares, não são lineares. E podem descrever uma função de custo de duas dimensões, onde na figura B você observa que o algoritmo evolucionário para um problema descrito como o da figura A, ele escolhe vetores iniciais e vai criando um mapeamento, um rastreamento da melhor solução de forma a minimizar o problema. E ele é ótimo, tem se mostrado muito bom para problemas que não são lineares nem são diferenciáveis. Para uma dada população, para um dado conjunto de vetores iniciais XR, aqui representados como XI, você consegue encontrar um conjunto de soluções iniciais da população inicial G num dado número de passos NP. Isso dependendo do número de dimensões. Você tem D dimensões para NP passos do conjunto de solução no espaço de busca de solução local. Então, evolução diferencial é um método de minimização criado para atender os seguintes critérios: habilidade em lidar com funções de custo não diferenciáveis, habilidade em lidar com funções de custos não lineares e multimodais, capacidade de paralelização de funções de custo de computação intensiva, fácil de usar, usa poucas variáveis de controle para a condução da minimização, isso comparado com os outros algoritmos
evolução, possui boas propriedades de convergência, ou seja, converge ao mínimo global em tentativas consecutivas independentes, ou seja, evolução diferencial gera novos parâmetros, adicionando o peso das diferenças entre os vetores da população a um terceiro vetor. Então, como descrito aqui, você tem um vetor xr1, outro vetor xr2, e dado um outro terceiro vetor, ele gera parâmetros com o peso das diferenças das distâncias e procura achar a descendência, ou seja, a próxima população, isso de forma elitista. Ainda assim ele consegue generalizar bem a solução do mínimo global. Então, sendo um otimizador baseado na população, o DE ataca o problema através de um ponto inicial por amostragem da função objetivos em múltiplos pontos iniciais aleatórios. Essa definição pode ser visualizada no artigo do Price et al., onde ele descreve para um dado problema. Imagina um dado problema que descreve um espaço de solução delineado por linhas de contornos que possuem vários mínimos locais, em que você precisa minimizar a função de custo de modo a encontrar o mínimo global. Então, tal como está aqui, imagina um vetor populacional é gerado tal que os parâmetros, tal que a região de solução é delimitada pelos parâmetros definidos inicialmente. Você possui as linhas de contorno definidas por uma função, x1, x2 para o caso inicial. Todos os vetores precisam ter um índice único para que você consiga inicialmente mapear, porque todos eles são comparados um com o outro. Isso nas fases de mutação e seleção para a próxima geração. Então, conseguimos ver, como já vimos inicialmente, que a evolução diferencial é um algoritmo da família de algoritmos evolucionários. Ele se compara muito com o algoritmo genético em alguns pontos. Essa tabela delineia alguns pontos que precisam ser apontados. Todos os parâmetros no algoritmo evolucionário no algoritmo de evolução diferencial, todos os parâmetros são números de ponto flutuante dependentes do seu tipo, ou seja, independente da natureza do problema, os parâmetros são transformados para números de ponto flutuante. No algoritmo genético, do GA, geralmente os parâmetros são de tipo inteiro e a manipulação é feita através de uma string de bits. No algoritmo de evolução diferencial, variáveis discretas são decodificadas para real. Isso não acontece no algoritmo genético, então não tem comparação em relação a isso. Os parâmetros contínuos são manipulados com operadores aritméticos, enquanto que no algoritmo genético são manipulados com operadores lógicos através da troca de bits, bit flipping, para a geração da nova população, que é uma operação de alto custo também, porque os operadores aritméticos geralmente são nativos das linguagens mais tradicionais. Os operadores de string e manipuladores de bits geralmente vêm com um custo adicional nas linguagens mais usuais, usadas para encontrar as melhores soluções com algoritmos evolucionários. Usa um fator de escala, o algoritmo de evolução diferencial usa um fator de escala de mutação F, possui uma complexidade constante O de ln de D, ou seja, é linear, e em alguns casos consegue até ser um pouco mais rápido, porque dependendo do D, se o número da população não for muito grande, ele converge bem. Se for muito grande, ainda assim, o tempo de convergência é linear.
A complexidade do algoritmo genético é θ de L elevado a Q vezes ln de L, ou seja, exponencial. Então, o algoritmo de evolução diferencial, no pior caso, é melhor que o algoritmo genético, no seu melhor caso, ou seja, o tempo de complexidade, tanto o tempo superior como, ou seja, o O e o, e o, e o limite superior, que é a complexidade superior, e a complexidade inferior, são iguais, geralmente, no algoritmo genético. O fator de escala F controla o tamanho do vetor de exploração, xr menos xs, determinando quão longe do ponto x o descendente deve ser gerado. Ou seja, durante a mutação, vamos explicar melhor como é que funciona essa geração do próximo descendente. Então, existem algumas vantagens a serem apontadas na evolução diferencial, que são: seu funcionamento se dá pela inserção de pequenos distúrbios nas soluções, utilizando uma diferença escalonada de posição de dois vetores selecionados aleatoriamente da população. E esse fator é o que diferencia a evolução diferencial de outros algoritmos evolucionários, incluindo o algoritmo genético. Sem contar que ele se destaca por ser de fácil implementação, possui grandes índices de confiabilidade no seu artigo, vários benchmarks nas várias funções. Ele se comportou melhor do que a maioria dos outros algoritmos evolucionários. Possui alto desempenho e grande potencial. Muitas vezes se faz necessário algumas melhorias para que seu desempenho seja maximizado. Por isso é justificado o número de variações, mas também isso é um ponto positivo, porque o número de variações se vê ao fato de ele ser de fácil implementação e totalmente adaptável. Tendo surgido várias variações da evolução diferencial, a ideia inicial, original para a evolução diferencial era que, dado um problema de minimização de uma função objetivo, f de x, onde x é um vetor de n variáveis no espaço de decisão D, a evolução diferencial consiste dos seguintes passos. Retira-se uma amostra inicial desses indivíduos de forma pseudo-aleatória de uma distribuição PDF, ou seja, uma distribuição uniforme do espaço de decisão D. A cada geração, para cada indivíduo xi de S, da amostra inicial retirada da solução geral, três indivíduos mutuamente distintos, xr, xs e xt, são aleatoriamente extraídos da população. Um descendente provisório, x-of, é gerado por mutação a partir desses três vetores iniciais. No caso geral, a evolução diferencial, a ideia original, possui 4 passos que se dão em ciclos de forma a encontrar a melhor geração possível. Então, inicialmente, você precisa da inicialização dos vetores, os vetores iniciais, que seriam o xr, xs e o xr, xs e o xt, apontados aqui no slide anterior. Seguida de uma mutação, ou seja, o peso das diferenças e da distância do vetor inicial do seu descendente. Um crossover, que será explicado mais à frente. Feita a seleção elitista, ou seja, só os melhores passam para a nova população. E isso se dá até que os critérios iniciais estabelecidos para o ajuste sejam estabelecidos. Essas etapas podem ser melhor visualizadas no artigo do Das em Sugata 2010, visto nas referências no final desse seminário. Bem, eu sou o Marcos Vinícius, vou dar continuidade aqui na apresentação, explicando como se dá o restante
do algoritmo, né, de evolução diferencial. Vamos falar um pouco agora sobre mutação diferencial, certo? Em que é um processo em que os elementos da população eles vão ser combinados, né, para que possam gerar novos elementos, para que eles possam obter filhos, e esses filhos eles estejam mais próximos de atingir o objetivo, certo? Então, após a existência da população inicial, como o Randy explicou, normalmente distribuída, é necessário que esses vetores eles sejam gerados a partir da combinação de outros vetores, que vão ser escolhidos aleatoriamente, certo? Então, qual a ideia proposta pela evolução diferencial? É que, dada uma população de N vetores, certo? Eles distribuídos uniformemente por todo o espaço do trabalho, então a gente tem N vezes N-1 combinações para vetores de diferença possíveis não nulos, certo? Não, N-1 porque a gente está de fato retirando em que a gente possa ter uma diferença entre o vetor e ele mesmo, certo? Então, de certa forma, a gente vai ter uma combinação parecida com essa daqui, visto que para 5 vetores aqui, distribuídos uniformemente nesse espaço de trabalho, se a gente for definir todos os vetores de diferença, todas as combinações possíveis entre cada par de vetores desse, aplicar um fator de redução de 0,5 a cada um desses vetores e unificar os seus pontos de origem, ele vai se manter dessa forma. Então, aqui a gente consegue ver que todas as soluções elas são abordadas de modo geral, isso visto somente que a gente só tem 5 vetores. Caso a gente tivesse uma gama maior de vetores, uma população bem maior, com certeza esse número aqui ele seria bem mais ampliado e mais possibilidades poderiam ser consideradas, certo? Então, como é que funciona a mutação diferencial? O vetor de mutação ele vai ser gerado a partir de 3 outros vetores existentes. Então, a gente vai ter sempre um vetor base, que é esse vetor que é o XR1 da geração atual, e a partir disso aí a gente vai escolher outros 2 vetores também aleatoriamente, e é aqui que a gente vai ter a ideia da diferença entre os vetores. Então a gente vai ter uma constante f, que é uma constante com valor maior ou igual a 0,1. Então esse valor aqui a gente não tem limite, e muitas vezes ele é bem maior do que 1. Ele se dá para um valor maior do que 1, por quê? Porque aqui está explicitando o quanto essa diferença entre os 2 vetores 2 e 3, vou chamar eles assim, quanto esses 2 vetores eles vão influenciar no vetor base para eu poder chegar a um novo resultado. Então aqui a gente tem um vetor mutante, que é esse vetor, esse veio da geração G mais 1, e esse vetor mutante ele vai corresponder à coordenada desse vetor base mais um fator, né, uma constante que vai multiplicar a diferença entre os outros 2 vetores. Caso esse vetor ele possua características que o levam mais próximo do objetivo que seus pais, ele tem uma grande chance de que o seu descendente ele tenha um cenário que seja mais próximo do objetivo final. Então, dessa forma, a gente vai ter uma solução melhor do que a geração anterior, o que é o objetivo da evolução diferencial. Então, aqui eu informei antes que o valor de f ele vai representar o passo do vetor, ou seja, essa diferença desses 2 vetores, o 2 e o 3, quanto esses vetores eles vão influenciar na posição do vetor base. Isso aí a gente tem que considerar, isso é definido, claro, pelo programador, pela pessoa que está implementando, e tem que ser considerado as duas possibilidades, né? Caso o f ele seja muito pequeno, então pode ser que o algoritmo se prenda a mínimos locais mais fácil. Ou seja, pode ser que ele esteja num cenário em que a diferença dos vetores de todas as combinações não seja o suficiente para sair desse mínimo local e passar para outro mínimo que talvez seja o global. Então, é um problema, representa um problema, o que nos diz que o valor de f não pode ser muito pequeno. Isso pode, dependendo do problema, pode acarretar o resultado de mínimos locais, certo? Caso ele seja muito grande, vai ser mais difícil que o algoritmo ele tenha uma precisão e que ele atinja de fato o objetivo, né? Como os passos eles vão ser muito grandes, ou seja, a diferença entre os 2 vetores, os vetores 2 e 3, ela vai impactar bastante na posição do vetor base. Então, pode ser que nesses saltos grandes, no meio termo, né, que seria onde estivesse nossa solução. E talvez também não fosse ideal para a resolução do problema.
Então, o valor de f tem que ser um valor equilibrado, né? Sendo de fato que seja mais adaptável para o problema. A gente não tem um valor definido. Isso vai ser definido pelo projetista. Ok? E aqui a gente tem uma explicação de tudo isso que eu falei, da parte de mutação. Então, a gente tem aqui um vetor base, um vetor x0, certo? E a partir desse vetor aqui a gente consegue o vetor 1 e 2, que é o que ele definiu R1 e R2 aqui, e a gente consegue o vetor de diferença entre eles. Esse vetor de diferença ele vai ser multiplicado por um fator f e vai conseguir alterar a posição do x0 para a posição aqui do v e g, que é o vetor mutante, que está aí representando o vetor mutante. Então a ideia é basicamente essa, é deslocar, é como o Randy disse, provocar deslocamentos, leves deslocamentos, né? No perturbações, né, que vão ser de fato que vão auxiliar cada vetor pertencente à população a chegar a um resultado mais próximo, né, da nossa solução. Uma vez que a gente terminou a mutação, a gente vai ter um vetor mutante. Agora a gente necessita de um vetor de testes, que é esse vetor uij mais 1 aqui. Esse vetor é conseguido a partir do crossover. E o crossover ele é realizado a fim de aumentar, como está dizendo aqui, aumentar a diversidade dos vetores gerados. Né? Ou seja, não aplicar totalmente as características do vetor mutante na nova geração. Pode ser que o vetor que originou o vetor mutante tenha alguma característica que seja de fato relevante para a resolução do problema. Então, é para isso que existe o crossover. Né? De fato, a gente não vai ter, não vai ser somente a geração 1 e nem somente o vetor mutante que vai estar definindo as próximas gerações. Certo? Então, aqui a gente tem que o vetor U é formado de fato por uma combinação entre o vetor formado pela mutação e o vetor alvo X, que seria esse XR1 aqui. Ok? A combinação ela vai ter como base uma constante de crossover. Essa constante a gente vai chamar ela de CR. E aí os vetores mutante e o base vão ser divididos em D coordenadas, dependendo de quantas coordenadas o problema é presente. Então, cada coordenada vai ser considerada separadamente. E essa coordenada vai indicar uma dimensão, né, daquele vetor. Então, para cada coordenada vai ser sorteado um valor aleatório para ser comparado com essa constante e, a partir disso aí, ser indicado qual dos dois vetores vai compor aquela coordenada do novo vetor. Então, veja que aí que a gente tem um fator aleatório que vai determinar qual dos dois vetores, V ou X, vão ser utilizados para compor a nova geração. Isso é feito dessa forma aqui. Né? O JI, que seria o vetor de testes, né, da geração seguinte, vai ser o vetor, a coordenada dele, J, vai ser o vetor mutante, caso o número aleatório, né, que seja sorteado seja menor ou igual que a nossa constante, ou esse J que eu vou explicar daqui a pouco, seja igual a um valor aleatório que seja sorteado no início desse processo de crossover, certo? Ou então vai ser o XJI, caso contrário, né? Então caso o valor sorteado seja maior que a constante definida e o J seja diferente desse valor aleatório. Então o que acontece? Esse RAND B aqui, ele seria a jésima avaliação, seria a jésimo resultado de um gerador de números aleatórios no intervalo de 0 a 1. Lembrando sempre que esse CR, como está escrito aqui embaixo, ele também só vai poder variar de 0 a 1, certo? Esse RNDB é um número, é um inteiro, né? Uma posição que é escolhida aleatoriamente, que vai garantir que esse novo vetor possua pelo menos um elemento que seja gerado pela mutação. Ou seja, se esse número aqui, que ele vai corresponder de um valor de 0 até o D, que é a quantidade de dimensões existentes no problema, né? Para aquela dimensão, para aquele valor sorteado, eu já tenho definido que o vetor de mutação é quem vai contribuir para o novo vetor de teste, certo? Então, esse J aqui, ele está justamente definindo isso. Essa parte final aqui, ela garante que pelo menos um elemento vai ser formado pelo vetor V, beleza? E, como eu disse, o nosso constante de crossover é que vai determinar por aleatoriedade também, né? Indicando qual dos dois vai ser utilizado, se vai ser o vetor de teste ou vai ser o vetor de mutante ou o vetor de base, certo? Aqui a gente tem uma explicação, então uma ilustração mostrando como está ocorrendo esse crossover aqui, e aqui ele está justificando somente as partes do vetor mutante que vai formar o vetor de teste.
Então, veja que nos casos 3, 4 e 6, né, o número aleatório escolhido, né, pelas tentativas, no caso o terceiro número aleatório pelo gerador, o quarto e o sexto, foram números menores, inferiores que a constante de crossover. Por isso, ele compôs a próxima geração, que seria o vetor de testes. Uma vez que a gente tem um vetor de testes, basta saber agora se ele vai ser substituído no lugar do seu vetor base para a nova população, para a nova geração. A evolução diferencial ela utiliza uma forma... ele sempre pega o maior, ele sempre vai pegar o que se adapta mais. No caso, ele usa uma técnica gulosa, certo? Então, ele vai ver como a gente está querendo um problema de minimização, então a gente vai aplicar o vetor na função e esse resultado, o resultado da função tem que retornar um valor menor possível. Ou seja, como a gente está procurando o mínimo, a gente vai comparar o vetor de testes obtido e o vetor base que a gente estava usando. E vai verificar, poxa, o vetor testes, ele se comportou de uma forma melhor do que o vetor base? Se sim, ele é substituído e ele entra na próxima geração. Caso contrário, o vetor base é utilizado na próxima geração e o vetor testes seria descartado. Então, essa é uma forma até bem simples de realizar essa seleção, né, visto que eu só pego quem se adapta melhor. Eu sempre vou pegar para cada mutação, para cada crossover que eu fizer, a seleção vai determinar quem dos dois é melhor, quais os resultados é melhor, se é o que tinha antes ou se é o que foi obtido a partir da execução desses processos. E aí então a nova geração é montada e o processo é todo repetido, certo? Esse algoritmo a gente tem o resumo dele, o pseudocódigo dele, está definido dessa forma, em que a geração da população inicial que o Randy explicou, ela é feita inicialmente, né, e para cada indivíduo ele escolhe 3 números aleatórios que vão corresponder aos 3 vetores, sendo o vetor base e os outros 2 vetores da diferença, né, gera um valor inteiro aleatório, que vai ser o valor correspondente a qual coordenada, né, no crossover vai ser utilizado o vetor mutante, e para cada parâmetro i, ele é feito aqui, primeiramente, a mutação e depois o crossover. Com o resultado, certo? O resultado do crossover, que esse vetor ele chama de vetor z aqui, né? Depois que fizer toda essa repetição, todo o loop, eu vou verificar qual dos dois é melhor. Então, eu substituo o vetor resultante, né, que é o vetor de teste obtido a partir do crossover, ou eu deixo o vetor antigo, caso o vetor antigo se comporte de forma melhor. Certo? Esse processo todo ele é repetido até que a condição de parada seja atingida, ou seja, é definida a condição de parada, várias repetições do código até chegar a um resultado aceitável, certo? Então, a depender do problema, o resultado que tiver uma solução satisfatória, né, para o projetista, para quem estiver desenvolvendo, vai ser analisado isso para quantas vezes o algoritmo tem que ser repetido e então definido esse valor aí de repetição. Olá pessoal, eu sou o Caio Nunes e vou falar para vocês um pouco das variações do algoritmo base de evolução diferencial. Vamos começar pela mutação trigonométrica. A mutação trigonométrica é uma escolha de função que, de acordo com uma certa probabilidade, ela vai substituir a mutação original. A função é dada por essa função que está aqui, em que ela pega os 3 indivíduos selecionados, tira uma média, para que os 3 influenciem no indivíduo filho, esse x-off aqui, e de acordo com o desempenho com a função de valor que cada um dos indivíduos tem, eles vão receber um peso na geração do indivíduo. Ou seja, ela acaba sendo uma mutação que ela dá um grande passo em direção à solução que acredita ser a solução mais promissora. Ela aumenta a convergência do algoritmo, porém também tem o risco de você acabar caindo em mínimos locais. A segunda variação do algoritmo DE é essa daqui de crossover adaptativo, que basicamente substitui a função de crossover do algoritmo básico que eu falei anteriormente por uma função de crossover que pode ser, por exemplo, uma função mais gulosa. Pode ser uma subida em costa
ou como eu vou mostrar aqui, um simplex, que ele é fundido com a subida em encosta. Ou seja, o algoritmo simplex, ele gera uma nuvem de soluções, que essa nuvem de soluções ela é baseada nos pares escolhidos, e a subida em encosta ela é responsável por explorar essas soluções aqui até conseguir um filho suficientemente bom. Outra variação do algoritmo base é a redução populacional. A redução populacional é relativamente simples. Começa-se com uma população com um total de indivíduos grande e, de acordo com a passagem das gerações, a população vai diminuindo até que no final só restem poucos indivíduos. Qual a vantagem disso? Imagine que você tem um problema que o espaço de busca dele é muito grande. Você precisa de muitos agentes para explorar esse espaço, mas com o decorrer do tempo você não deseja mais tanto esse comportamento explorador do algoritmo. Você deseja que ele se foque mais nas soluções que ele já encontrou. E é por isso que, para alguns problemas, essa estratégia de redução pode ser interessante. Lembrando que ela deve ser aliada a uma política elitista de escolher qual indivíduo para a próxima geração, porque os indivíduos que na geração anterior encontrarem boas soluções, eles se manterão para conseguirem tornar a próxima população mais efetiva. Essa variação aqui é a variação de busca local com fator de escalonamento, que nada mais é do que o algoritmo base, só com a chance de que na hora de fazer aquele crossover lá, ele decida tomar uma estratégia mais direta, mais gulosa. Que ao invés de ele fazer um crossover com uma certa componente aleatória, ele decide por utilizar algoritmos mais gulosos, como subida em encosta, como a busca pela zona de ouro ali, para conseguir gerar o melhor filho possível dentro das possibilidades que ele tem ali. Ou seja, ele pega aqueles pares previamente escolhidos no algoritmo base e ele aplica um sub-algoritmo neles para conseguir achar o melhor filho imediatamente, ou o melhor filho que ele encontrar. Vamos aqui para as conclusões. O que a gente pode concluir do que foi falado aqui é que o algoritmo evolucional, de evolução diferencial, ele tem aspectos muito semelhantes ao GA. E pelo fato do GA utilizar operadores lógicos e o DE está intimamente ligado à natureza dos dados, a gente consegue dizer que o DE ele se adapta melhor a boa parte dos problemas. E devido à simplicidade de implementação, a gente tem algumas boas variações de implementação do DE. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.